Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá, boa noite. Está no ar mais um podcast de Aspirinials. Eu sou Fernanda Ribeiro e antes de começar queria agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida em planejamento, criação, mídia, digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto. É muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Esse poema de Adélia Prado dá as boas-vindas a todos vocês em mais um episódio da 3ª temporada Microfone Aberto de Aspirinials. E o nosso tema de hoje será sobre pais, já que o dia deles está chegando. Sabemos que nas últimas décadas a noção de paternidade tem se modificado visivelmente. Velhos paradigmas vêm sendo quebrados e hoje, em muitas famílias, o pai não é apenas mais uma figura de um provedor detentor de autoridade, mas também um dos protagonistas no desenvolvimento moral, psicológico e afetivo de toda a família. Mas sabemos que não são todas as famílias assim. Ainda há muitas que enfrentam o machismo, a falta de diálogo, a violência e por aí vai. Mas esse definitivamente não é o caso dos nossos 2 convidados de hoje. É com muita alegria que abrimos o nosso microfone para Gustavo Ziller, publicitário, empreendedor, montanhista, podcaster, apresentador, agregador, companheiro da Pati Blue e pai da Trinca da Pesada, Joana, Yara e Matheus. E também Leonardo Soares, mais conhecido como Léo Prosa, também publicitário, empreendedor, idealizador de algumas das festas mais históricas de Belo Horizonte, homem de rádio, de podcast, dono de bar, de restaurante, de padaria, companheiro da Fefuxa e pai da Liz e da Lara. Meninos, sejam super bem-vindos. Olá, Natália, Mailda, Fê, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Bem-vindos, meninos! Ah, que bom. Tamo aí. Tô aqui para coração aberto, para chorar com vocês e falar o que vocês quiserem. Olá, Fê, Matilda, Natália. Mailda, Léo. Mailda! Que beleza, já comecei solando e derrubando, né? Já derrubando, né? Começando atropelando. Mil perdões, Mailda. Má para os íntimos, pronto. Má para os íntimos, né? Mil perdões. Um salve para todos os ouvintes do Perennials. Espero estar aqui com vocês compartilhando ideias e compartilhando coisas boas. Vai ser lindo. Nath, Mailda, estamos aqui juntas novamente. É isso. Olá. Aí, né? Isso aí. Meninos, eu vou chamar vocês de meninos, assim, somos assim todos bem jovenzinhos, assim. Obrigada por aceitar o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para comemorar o Dia dos Papais.
E nessa questão do Dia dos Papais, recentemente eu estava numa quermesse vendendo uns cristais. E aí tinha umas esferas lá, rosa, verde. E aí as crianças que chegavam com os pais, a primeira coisa que elas faziam era pegar e tudo. E aí o menininho tava assim, pai, eu quero. E aí o pai falou, escolhe uma. Aí o menino falou assim, a rosa. Aí o pai, escolhe a verde. E o menino, a rosa. Escolhe a verde. No final, o menino levou a verde. Que loucura ser pai, com tantas coisas que a gente traz da nossa criação e tudo. Eu queria saber de vocês, assim, dos valores de vocês hoje, o que vocês trazem e convivem com o que vocês receberam dos valores dos pais de vocês, da criação de vocês, e o que vocês reescreveram, assim, falando assim, olha, eu quero dar uma mudada nisso, eu quero dar o meu toque nisso, eu quero ser o pai, sabe, o pai com a minha assinatura. Me falem. Vai, Zília, vai você, que essa aí já é pra acabar com o tempo do programa. Vai lá. Eu tô até assim. Eu acho que hoje eu vou ficar bem calada. Eu achei demais que ela começou a história, Léo, falando de quermesse e de vender cristais em quermesse. Maravilhoso, né, cara? Já acabou. A gente tem que fazer um spin-off do episódio e falar só disso, Maílda. Beleza. Mas olha, eu vou te contar uma coisa que eu não sei se meu pai vai ficar muito feliz com o que eu vou dizer, mas eu encerro jogando ele para um status que eu acho que ele merece. A única coisa que eu acho que eu trago do meu pai, que eu não remixei, é a generosidade. Meu pai, eu acho que é um dos caras mais generosos que eu conheço, tem um coração enorme, é um cara que dificilmente se preocupa com ele antes de se preocupar com o outro próximo, né? Então essa generosidade dele, para quem conhece ele, sabe que, assim, eu acho que talvez a pessoa mais generosa que eu conheça, e eu procuro seguir esse caminho, assim, que ele tem. Agora, tirando isso, eu literalmente remixei tudo, porque é uma figura que foi educada na era industrial ali, filho de uma mãe presbiteriana fervorosa, com bastante dogma e tabus, tomando conta, pressões ocultas atuando ali. Então, assim, a generosidade ficou, o resto eu mixei. Agora, o ponto positivo é que se eu tivesse que escolher, eu escolheria ele como pai de novo, que eu acho que ele acertou mais do que errou, e isso pra mim já basta, já é legal. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, querido. Vamos lá, eu tô aqui vendo Zília falar e é difícil essa resposta, tá? Eu poderia até copiar esse início do Zília aí, falando que o meu pai também é muito generoso. Meu pai vem de uma família muito humilde, mas muito humilde mesmo, de Natal, do Rio Grande do Norte, veio para Belo Horizonte no meio do estouro ali da ditadura em 64 e chegou aqui meio que para começar a fazer uma vida. Lá ele tinha sido dispensado pela Marinha, era marinheiro. Então, sabe assim, ele saiu da Marinha, ele ia fazer o quê? Não tinha nada que fazer. Aí tinha um tio dele que falou, não, vai para Belo Horizonte, que lá eu tenho um amigo e uma conexão, e veio construir a vida aqui. Conheceu minha mãe no interior, rodando no interior e tal, beleza. Mas é aquilo, meu pai não teve a oportunidade de estudar, não fez faculdade, mal terminou o ensino fundamental. Então, sempre foi muito bronco mesmo, muito, né, é uma pessoa com pouca informação. É um sábio da vida, mas não teve a oportunidade de estudar. E claro, cheio de preconceitos, né? Que carrega até hoje. Meu pai tá vivo, tá ali com quase 80 anos. Esse ano ele faz em setembro agora 80 anos. Então, Seu Severino, né? O nome já entrega, né? Da onde vem, né? O nome é implacável nesse ponto. Mas muito bronco, muito machista, né? O que contrabalanceou muito a minha casa foi minha mãe, que se meu pai tinha um lado machista, mas ao mesmo tempo generoso, a minha mãe é muito forte. Fernandinha, Zília conhecem ela atropela, ela não baixa a guarda. Então, mas pra ninguém. Dona Linda não veio aqui a passeio. Então eu falo assim, em casa eu tive 2 pais, sabe? Minha mãe foi um pouco de pai também. Então
ela equilibrou esse lado machista do meu pai, então não deixou esse lado machista também dominar o ambiente, né? E, claro, os dois tiveram muita preocupação de nos prover, para mim e para meus 2 irmãos, a condição de estudar, de fazer uma faculdade, de morar fora, de conseguir conhecer o mundo e falar outras línguas. Então, eu acho que essa generosidade que o Ziller citou e essa preocupação de passar conhecimento que eles não tiveram, né? Eles não tiveram acesso, foi muito legal. E quando eu vejo com as minhas filhas, ou seja, além dessa preocupação do conhecimento, de dar para elas o máximo que eu puder dar, né? Eu quero, se eu puder fazer uma faculdade, se eu puder morar no exterior, eu quero que elas morem na Lua, se possível, né? É aquela coisa assim, quero muito mais para elas. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive nem a chance né, nem num bom ou mau sentido aí, de ser machista, porque eu tenho uma esposa também que é muito forte e já veio com 2 filhas. Então, aqui em casa, o máximo que eu tento passar, que veio da minha casa, e eu nem sei muito bem se veio do meu pai ou da minha mãe, é um pouco mais de disciplina. Porque se depender da minha esposa, que é meio um pezinho em Woodstock, assim, meio hippie, o negócio fica meio deslancha e a casa não tem solução. Vira fica difícil de você conseguir chegar na sua cama sem pisar em alguma coisa, sabe? Aquela coisa fica meio difícil. Então, eu acho que assim, desse lado, eu acho que como pai, eu procuro e tento fazer um papel de disciplina, mas nada de exército, ou seja, nada para chegar e transformar minha casa num quartel, mas muito mais para buscar ter uma regra, uma organização, um mínimo que eu particularmente acho que isso é importante, mesmo sendo comunicólogo, publicitário, e no meio da comunicação a gente geralmente é mais avacalhado, mais solto mesmo. Eu acho que disciplina um pouquinho não faz mal, não. Meninas, eu já quero começar então a perguntar para vocês, os dois falaram, a Hilda se adiantou aí, já falaram mais ou menos como foi a criação dos pais. Eu queria saber de vocês, como foi a criação de vocês, dos pais, a relação com os pais de vocês. Porque nem eu, nem Nath, nem Maílda temos pais, né? Mas como é que foi? Uai, gente, a minha relação com meu pai transborda no Instagram que eu criei enquanto cuidei dele, né? Que é o A Mãe do Pai. A gente foi sempre muito próximo. Eu gritava meu pai à noite, né? Quando eu tinha pesadelo, o nome que eu gritava era o dele. Eu não sei se existe exatamente um papel para o pai, um papel para a mãe, mas o que eu vejo da maioria das minhas amigas é que o pai sempre foi o disciplinador, que é isso que o Léo falou há pouco, né? Mas o meu pai não, meu pai era o cara da concessão, assim. A minha mãe proibia namorar com o filho do policial, porque ela não achava legal namorar o filho do policial, que eu era filha do dentista, mas o meu pai deixava eu encontrar um moço, entendeu? Então meu pai, ele era o Liberation, lembra do Liberation? Ele era o cara que liberava, assim, mas fingia que não, assim, fazia uma cara e tipo, fingia de bobo, né? E quando ele ficou doente, que eu resolvi cuidar dele, eu acho que a gente só consolidou essa relação de muita cumplicidade, né? Eu falo que a gente se reapaixonou de novo e se havia alguma dúvida dessa cumplicidade, a gente zerou para as 3 encarnações seguintes. Então, assim, eu sou muito grata do pai que eu tinha, né? Eu passei uns dias lá no interior e eu, na rua, assim, chegou um senhor muito simples e começou a elogiar meu pai, falando que ele era um dentista que atendia de graça, né? A população mais pobre. Então, assim, eu falar do meu pai, gente, eu vou começar a chorar daqui a pouco. Vou falar do pai de vocês, porque, olha, quem quiser saber dessa história, tá lá no restinho no Instagram, né? Porque eu não posto mais sobre isso. Tô buscando forças dos rins aqui para ver se eu consigo fazer o livro, né? Que conta essa história um pouco. Mas eu falo muito com as minhas amigas quando elas têm questões com pais e mães, que elas tentem zerar isso, porque pai e mãe é muito precioso, né? Vocês são muito preciosos. Hoje vai ser difícil segurar aí, mas vamos lá. Eu ganhei um pai quando ele tinha 80 anos, mais ou menos. A diferença de idade entre mim e ele é de 51 anos. Então, hoje ele teria 104. Então, assim, ele já era um senhor e eu ainda era uma criança. E ele sempre muito calado e bastante distante.
Mas com o tempo eu resolvi fazer 20 anos de terapia, não foi à toa. E aí, quando a pessoa é meio louca, precisou de 20 anos, não. Mas tudo bem. Imagina. E aí, ele já com 80 e eu já um pouco mais madura, ele adoeceu e aí a gente ficou junto ali, eu resolvi, vem cá, cara, vou te dar a mão e não largo. E aí nós tivemos 6 meses pra gente poder se cuidar. Eu cuidando dele e ele de mim. E me lembro claramente de um dia em que ele falou assim, olha, eu sempre fui muito duro, mas é porque foi a minha criação, mas eu amo você. Então eu ganhei um pai aos 80 anos. Isso foi maravilhoso. Então dele eu trago valores de retidão, de compromissos e de um homem de uma única palavra para o bem ou para o mal. Então, se ele falava, na minha casa depois das 10 horas não entra, não entrava mesmo, que o portão estaria fechado. Mas, pai, eu quero fazer faculdade, o senhor me ajuda, o senhor paga para mim? E ele, eu pago. Era um homem de uma palavra só. Eu sou encantada e recuperada. O que foi. Então, assim, 6 meses podem te presentear com 60 anos e sei lá quantos anos. Tô feliz. Com certeza. Qualidade do tempo, né? O meu é isso, né? Teve uma história muito sofrida, né? Era adotado. E quando ele construiu a família dele, eu acho que foi a redenção dele mesmo. E ele ainda teve 3 filhas, né? E aí, nós 3 ali, ele administrando 3 meninas, né? Léo sabe mais ou menos que ele tá administrando 2. E era isso, era ele entrar no banheiro e tá a calcinha de pendurada, e ele sempre levou isso tudo numa boa. Eu não me lembro dele ser um pai rígido, mas ele tinha uma frase que eu levei pra minha vida, que é o seguinte, que a confiança é igual cristal. Se quebrasse, você podia colar os caquinhos, mas nunca mais seria a mesma coisa. E ele criou nós 3, sem proibir festas, sem proibir de sair, sem proibir das coisas, mas engraçado que nós 3, eu e as minhas irmãs, a gente ainda hoje tem os mesmos conceitos, o mesmo pensamento, muito por causa dele. Eu tinha uma relação particularmente muito profunda com ele. Você fala isso, Nath, é o que eu tinha com meu pai também, eu acho que é coisa realmente de outras vidas. E eu me lembro quando ele morreu, eu fui ler um texto, né, no dia lá do enterro, e eu me lembro que eu falava que eu não precisava dizer a ele o quanto eu amava, porque eu disse isso ao longo da minha vida. Então que eu não tinha absolutamente nada, zerada, eu já estava zerada com ele, né? Eu sempre tive a oportunidade e sempre falei o tanto que eu amava. E eu acho isso também, igual a Nath falou, importantíssimo, porque pela ligação que a gente tinha, ele era um pai muito companheiro, ele me escutava, a gente bebia cerveja junto, a gente contava, eu sempre contei as minhas coisas para ele. Então eu acho que ele já era um pai, não um pai da nova geração, mas ele estava ali no meio termo, sabe? Ele não era nem o pai muito careta, né? Muito cheio de regras e muito rígido, mas também nem tão liberal. Então ele estava ali no meio termo e ele criou, eu vejo hoje realmente a minha criação de forma maravilhosa. Criou 3 meninas. A gente tinha um sítio que ele fazia, que ele fez questão que se chamasse 3 meninas. Ai. É muito lindo isso. Bonitinho lindo. demais. Era bonitinho demais. Liliu. É Liliu? E tinha o apelido de Liliu, boca de pavio. Liliu. E era engraçadíssimo, divertidíssimo. Era um palhaço moderno. Adoro! Ele era lindo demais. Pais, qual o maior desafio assim que vocês encontraram na criação dos filhos de vocês? Assim, uma questão que falou assim, nossa, eu preciso respirar. Eu acredito que devam ter muitas assim, mas tem alguma coisa mais importante assim que fizeram vocês se pararem e falar, olha, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser porque a coisa tá complicada. Tem? Eu tenho demais. E assim, a minha grande questão também é meu maior medo, né? A minha grande questão, Maída, é eu me tornar obsoleto para os meus filhos, principalmente nos tempos de hoje. Os tempos de hoje exigem adaptações rápidas, reflexões rápidas, quebras de conceitos muito rápidas, audição muito atenta, né?
Então, assim, eu morro de medo de ficar obsoleto. Então, eu sou um pai que... Eu sou Caxias. Eu sou Caxias sendo pai. Eu leio, eu procuro me envolver, eu tento ver onde que eu tô pisando em ovos, onde eu erro. Às vezes eu falo umas bobagens que as meninas... Né? Eu sou pai de 2 meninas e um menino. E a gente teve filho cedo, né? Então, eu tô com 46 anos, a minha filha mais velha já tem 20. E já mora sozinha com o companheiro dela, já faz a grana dela, aí a Yara tá fazendo 17 e o Matheus tem 15. Então são adolescentes e jovens adultos, né? E aí eu aprendo demais. Eu me lembro, por exemplo, de o Matheus é uma figuraça, assim, pra trocar umas ideias mais papo-cabeça, e às vezes eu comento alguma coisa com ele, que ele vira pra mim e fala assim, pai, deixa eu te contar uma coisa, este problema é seu, eu não tenho o menor problema com isso, né? Então, assim, do tipo assim, vamos adiantar a conversa, porque você tá conversando sobre uma coisa que eu não entendo por que você tá falando sobre isso, né? Então, eu tenho medo de me tornar obsoleto e não ser uma opção de diálogo pra eles, sabe? Quando precisar de ajuda, eu gostaria de ser uma opção de diálogo, assim, de poder... tá ali nos 5 primeiros telefones que eles vão ligar se precisar de alguma ajuda. Se eu não tiver entre os 5 primeiros, eu posso até não ser o primeiro a receber a ligação, mas se eu não tiver ali entre os 5 primeiros, eu acho que eu eu vou ter fracassado como pai. Que dó, meu Deus. Exagerado. Posso falar? Pode, Deixa eu te contar, não sofre assim não, pelo amor de Deus. Pai e mãe podem tudo. E essa coisa de eles, às vezes, te fazerem se sentir obsoleto temporariamente, é só porque são muito jovens. Quando eles ficarem mais maduros, eles vão achar tudo que você fizer lindo. O meu pai, no fim da vida, se ele falasse pra mim, nossa, Natália, o céu, por exemplo, das certezas que a gente tem, né, do céu é azul. Se ele falasse que o céu era pink, eu falaria, nossa, pai, você tá coberto de razão. Então, esse embate, eu acho, né, esse embate, essa coisa do seu filho reduzir o seu temor e tal, é porque eles são muito jovens, mas não tema isso não, né? Você já tá fazendo o máximo. Eu acho que pai e mãe sempre fazem o melhor que dão conta. Eu também acho. E tem umas fases, né? A fase de você não querer mais viajar com seus pais. Sim. A fase de você não... Isso tudo é fase. Eu lembro aqui... várias viagens, as minhas irmãs comentando, tem pouco tempo isso, você lembra quando a gente foi nessa viagem? Eu falei, gente, mas peraí, eu não tava nessa viagem. Aí elas olhavam pra mim e falaram, claro que não. Na época você não queria andar nem com as irmãs mais novas e nem com os pais. Gente, é isso, você tá na faculdade, você tá lá né, que você quer saber da sua turma. E hoje é muito engraçado você ver o tanto que você cresce, amadurece, e tudo que eu queria era estar sentado lá bebendo uma cervejinha com meu pai. Hoje eu sou super companheira da minha mãe. E é isso, né? Faz parte. Eu lembro o Baixo aqui em casa, né? Que é pai de 2 meninos, né? Um de 22 e um de 20. E quando a gente casou, eles ainda dormiam. Ainda estavam numa idade, eles ainda dormiam aqui na casa do Baixo e tal. Gente, quando esses meninos começaram a sair com os primos, com os amigos e não vir mais dormir aqui, ele ficou deprimido. Eu falei, Baixo, todo mundo passa por isso, meu filho. Tá na hora deles. Mas eles são super companheiros. Léo, e você? Vamos lá. Cara, eu não tenho esse medo que o Ziller tem, não. Até acho meio absurdo, porque o cara, ele só pensa nisso 24 horas, né? Ele pensa. Relaxa, Ziller, relaxa. Eu tô tranquilo. Eu tenho mais medo de ser uma inspiração errada de vez em quando para meus filhos, sabe? Por exemplo, quem me conhece, né, a Fernandinha me conhece muito bem, eu sou muito sarcástico, muito. Às vezes passo do ponto, às vezes sou até desrespeitoso para alguém que não tá no meu ciclo de amizade, acostumado. Sabe assim, você vai ser sarcástico dentro do trabalho, às vezes quem trabalha com você não entende aquilo bem. E claro, eu tô criando 2 super mini sarcásticas, né, cara? Porque aqui em casa o sarcasmo tá na nuvem aqui, sabe? Dominando e tal. Então isso me dá um pouco de preocupação, mas quando você vê, você já é assim e aquilo já vai passando, né? Então também não tem muito controle. Eu tento me policiar
um pouco, às vezes, para tentar amenizar essa característica que eu acho que ela é perigosa ou dúbia. Mas só puxando um assunto, esticando um assunto aqui, que eu acho que vale comentar. Por exemplo, eu tive uma grande fase de estar afastado com meu pai e com a minha mãe, inclusive, né? Aquela coisa de, não quero ficar sozinho, quero estar longe, quero morar sozinho, quero estar em outro lugar, tô querendo curtir meus amigos à noite e tal. Mas foi muito incrível o momento que eu tive a Lara, que já tem 10 anos, a Lara tem 10. A partir do momento que eu fui pai pela primeira vez, a minha aproximação com meu pai e com minha mãe foram gigantes, instantâneas, e eles que estavam longes, né, eram no máximo um pai e a mãe que você ligava para dar alguma satisfação, viraram grandes amigos. De viajar junto, de estar todo domingo na minha casa, de eventualmente me ligar e falar, quero tomar uma cerveja, posso ir aí, quero tomar uma cerveja com você. Então, essa conexão, né, que às vezes algumas pessoas acabam não tendo oportunidade, eu acho que foi muito bonito, foi muito lindo, assim, porque depois que você é pai, que você entende, né, pai e mãe, você entende o tanto que eles são importantes, o tanto que eles te cuidavam, o tanto que o amor deles não tem nem início, nem meio, nem fim. É uma coisa meio repleta, assim, meio plena. Então, isso eu acho muito bacana. Essa aproximação que eu tive com meu pai e com a minha mãe é uma coisa que, graças a Deus, já tem 10 anos que está acontecendo. Então, eu soube aproveitar e estou aproveitando muito isso, porque os dois ainda estão vivos. Então, a gente sabe que daqui a pouquinho, qualquer hora, não vão estar aqui também, né? Porque todos vamos, né? Mas é muito bonito. E eu falo assim, gente, aproximem dos pais e das mães. Você que aí não tá pensando em ter filho, ou nunca teve filho e tá distante, olha que o tempo não volta, sabe? É verdade, o tempo não volta. Mas eu vou te contradizer aí. Eu nem acho que eu acho que a história de ter filhos é importante, óbvio, que você entende talvez muito mais os seus pais, mas eu acho que a maturidade também te dá, porque eu não tenho filhos, Maílda não tem, Nath não tem, e a gente... É uma coisa... A não ser que aconteça alguma coisa, uma briga de família, uma coisa muito séria, mas é um caminho meio natural mesmo, você acabar se aproximando dos seus pais numa outra fase da sua vida, né? Quando você tá né, mais estabelecido psicologicamente, né? Sua vida tá um pouco mais tranquila ou mais... Eu queria perguntar para vocês dois sobre a história de criação de meninas. Porque o Ziller tem um menino e 2 meninas. Quero saber como é que é essa criação. Eu já sei como é, mas eu quero saber como é essa criação aí, né? De se tá todo mundo aí igual. E você, Léo, que teve um pai com essa criação mais machista, você, tenho certeza que apurou isso aí. Mas como é pra você criar também 2 meninas? Neste mundo em que estamos agora em ebulição. Eu vou até começar falando o seguinte, eu não tenho ainda um caso, as meninas eu acho que elas ainda não entraram na discussão homem e mulher, elas são muito novas ainda. Uma tem 10 e a outra tem 7. Então a discussão é muito rasa perto do que a gente está vivendo com elas, sabe? E não é uma discussão igual o Ziller tem a Jojo e a Yara que estão vivendo ali o embate, né? Saem pra rua, pra festa e toda essa mudança que aconteceu, sei lá, da última geração, 15, 20 anos pra cá. O que eu vejo é o seguinte, eu tenho certeza disso, tá? Um filho exatamente igual eu tô criando as minhas filhas. Eu não vejo... É muito doido isso, eu não vejo sexo nessas minhas filhas, sabe? Eu não vejo isso. Ou pelo menos até agora eu não vi. Essa coisa assim, se fosse um menino ou uma menina, cara, zero. Pra mim, a diferença não... ou seja, eu sou apaixonado por futebol. Eu já tentei convencer as duas de curtirem futebol comigo. Tadinho! Nenhuma das duas se conectou com isso. Talvez a mais nova ainda que se conecte. Mas não se conectam. Então, cara, paciência, sabe? Assim, não... e também não é uma menina, tem que gostar só de boneca, não pode gostar de futebol, ou coisa do tipo. Então eu não vejo isso, de certa forma, na minha cabeça isso nunca passou, sabe? Assim, não mas ainda acho que ainda vou chegar no momento que é mais pancada, que é quando as meninas, né, estiverem ali na puberdade, arrumarem namorado, e amigos e amigas, e tratamentos e tal. Acho que o Ziller pode falar disso melhor, porque aí eu acho que esses conflitos, homem e mulher, eles começam a ficar mais fortes, né? Acredito eu.
Eu confesso que eu estou tentando lembrar aqui de exemplos assim de mais conflito e até mesmo uma certa tensão para falar, mas eu sou muito sortudo, viu, gente? Eu tenho assim, são duas coisas. Primeiro que eu adoro ser pai. Eu sou apaixonado, assim, eu tenho adoro mesmo, eu participo, eu vibro, eu gosto muito, assim. Então eu não consigo entender como um pai abdica da função de paternidade, né? Quando ele sai de casa, sabe? Porque isso no Brasil é muito grave, né? A quantidade de pai que abre mão e outro dia eu vi uma estatística que eu fiquei apavorado, assim. Falei, não é possível que é assim que funciona, porque é uma coisa tão bonita pra mim que eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender. Então acho que esse é o primeiro ponto. Aí no segundo ponto, eu sou, nesse tema aí, ô Fê, eu sou muito mais aprendiz do que professor, sabe? Sim. Porque eu vou te dar um exemplo. Aquilo que eu falei no início, do Mateus mesmo tá vivendo um mundo que tem algumas coisas que para ele já é normal e que para mim, muitas vezes eu falo, mas não é? Como é que é isso aí? Muitas vezes quando eu tento favorecê-lo por ter tido uma criação também onde o homem tinha privilégios que a mulher não poderia ter ou não tinha por causa disso, às vezes eu tenho um resquício de delírio que eu vou lá e tento favorecer o Mateus. Aí ele mesmo fala assim, ô Gustavo, o que tá pegando? Por que você tá fazendo isso aí? Né? Qual que é a parada? Então ele mesmo já tem uma coisa de se nivelar, não sei se o verbo é esse, mas ele se coloca em patamar igual às irmãs, né? Então ele não acha que ele é mais do que elas, né? E isso pra mim eu aprendo muito com ele, porque de vez em quando escapole umas presepadas que eles me corrigem na hora, né? A última presepada que escapuliu, que eu lembrei aqui agora, a Jojo mudou recentemente e ela falou que ia mudar com o Rafa, que é o companheiro dela, num dia aqui em casa. Tava todo mundo reunido. E aí eu virei e soltei assim, como é que é? Rafa, tá levando minha filha embora, né? Soltei uma coisa desse tipo, assim, famoso tiozão da Suquita, né? Tadinho, soltei uma pérola dessa. Aí o Mateus virou, eu não lembro agora se foi o Mateus ou a própria Joana, mas um dos dois virou e falou assim, não, pai, é ela mesmo que tá indo. Ela tá indo porque ela tem perna, ela vai pegar o elevador, vai descer, porque ela quer. Ninguém tá levando ela, não. Entendeu? Tipo assim, você tá louco, né? Tá de sacanagem com a gente, né? Então, eu acho que esse é o lado legal de estar vivendo com três jovens, né? Adolescente para jovem, que vivem esse mundo aí com essas referências maravilhosas. Eu acho tudo muito legal, assim, e eu tento acompanhar. Eu tenho referências de dois irmãos com referências bem diferentes. Um deles é o meu irmão mais velho. Ele sempre foi muito duro, assim. Eu acho que talvez a criação, o seu primogênito, na verdade, trouxe uma dureza para ele. Gente, esse homem se casou e teve 2 rapazes. Ele virou uma Maria Mole. Os filhos têm 21 e 23 anos e ele chama os filhos de anjos. Ele morre por causa dos filhos. Ele se transformou de um jeito. Então essa paternidade transformou esse homem de uma certa maneira que até hoje eu me espanto, eu fico impressionado. Eu olho, eu nunca vi um pai babar tanto quanto ele baba. Então assim, que delicioso você poder absorver da doçura e dessa questão que a criança pode te mudar. Talvez já tenha dentro dele uma vontade de ser mais leve e tudo. Aí vem aqueles meninos e derrubaram o homem assim do nada. Ele é apaixonado, mas tem uma questão importante que é: um namora desde mais cedo e o outro não, e ele querendo que o menino saia, que o menino namore, e o medo de não gostar de menina. Gente, é muito louco para um pai, tantas abordagens, tanta coisa da mídia e tudo. Como tá para vocês, assim, essas influências externas? Vocês conseguem falar assim, olha, preconceito e um monte de outras coisas fica lá fora? Ou se a gente, os preconceitos que a gente tem, como que a gente consegue
assim, como que a gente vai estar fazendo para poder mudar? E ver que o mundo tem um monte de gente diferente e que antes a porta era bem estreita e só saíam uns mais ou menos parecidos, mas é para abrir a porta, tem muita gente diferente que merece existir. Eu acredito, Mailda, que ninguém muda sozinho, sabe? Eu sou produto do meu entorno, né? Dos meus amigos, da minha família e principalmente quem tá aqui dentro de casa. Eu, de novo, vou mencionar isso. Eu tenho muita sorte de ter uma companheira de vida que está há 31 anos do meu lado, que é uma figuraça, assim, super feminista, antenadaça, educadora. Os meninos foram influenciados por esse meio, então eu acho que eu estou mais propício à mudança. Eu sinto isso diante dos pais que eu conheço. Eu percebo que eu me adapto melhor às mudanças. Eu acho que não é por culpa minha, não é mérito meu, não é o Ziller que é um cara genial, não é isso, é por causa das pessoas que me facilitam a vida, sabe? Eu acho que eu sou um produto dessa mudança coletiva que está acontecendo, principalmente na minha casa. E assim, olha, de verdade, eu vou falar uma coisa que é meio óbvia, mas que quem me conhece sabe o que eu tô falando. Eu tô casado há 31 anos. Eu acho que se eu fosse o Ziller dos 14 anos de idade até hoje com a Patrícia e vice-versa, a gente já teria picado a mula há muito tempo. Você tá de sacanagem que você não vai mudar nada, que você não vai evoluir, que você não vai repensar uma coisa que você acreditava de um jeito que, sabe, variar seus gostos, o jeito que você se refere à pessoa que tá do teu lado. Então, assim, eu acho que a mudança é importantíssima. E outro dia eu escutei uma história de um amigo meu que eu achei genial. Ele falou assim: Gustavo, na verdade, não tem só uma certeza nessa vida, não, né? Que a gente costuma dizer que a única certeza dessa vida é que a gente vai morrer um dia, né? Que é a morte. Ele fala assim, não, existem duas certezas nessa vida. Uma é a morte e a outra é que vai ter mudança. Vai mudar. Alguma coisa vai acontecer durante a tua vida. A gente está vivendo uma mudança radical agora com a pandemia, né? Então, assim, eu abraço a mudança como fosse minha melhor amiga, porque eu acho que ela é a catalisadora da gente sair do lugar, entendeu? Meninas, eu vejo assim, eu acho que a gente que para pensar, observar o outro, para quem tem uma facilidade, eu acredito que eu sou um bom observador. Para quem é um bom observador e sabe ouvir as outras pessoas, rapidamente essa evolução e essa mudança que o Ziller está falando aí, ela vem. Naturalmente ela vem, né? Vou pegar um paralelo aqui, que é o seguinte: o futebol mesmo que eu citei, que eu adoro futebol, sei que o Ziller também curte futebol, Fernandinha também curte. Futebol sempre foi um ambiente mega radical e muito propício à homofobia, por exemplo, né? Muito, muito propício à homofobia. Se até no futebol isso tá mudando, e vem mudando radicalmente, então eu te falo assim, eu tenho vergonha de tweets que eu dei há 11, 10, no início do Twitter, porque eram tweets homofóbicos, muitas vezes, criticando um outro time, um outro jogador, ou uma coisa, como se aquilo fosse, sabe assim, o seu time vai lá e perde, né, o jogo. Aí você fala que o outro time é gay, pra você se sentir melhor, né? Sabe? Uma coisa como se o seu time fosse ficar bom ou aquilo compensasse a derrota do seu time. Então isso é muito normal, sabe? É muito normal e ainda é um pouco normal, infelizmente. Mas, ou seja, hoje pra mim isso é tão agressivo, soa tão agressivo. E hoje não, daqui a uns tempos pra cá, isso soa tão agressivo que se eu visse um tweet meu de 2007, 2008, eu ia falar, cara, não sou eu essa pessoa. Pelo amor de Deus, eu não escrevi essa bobagem, eu não escrevi essa babaquice. E que bom que a gente muda, sabe? Aquela coisa de entender que, cara, a vida e o respeito às pessoas é a coisa mais importante, né? Respeitar a vida, respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Eu acho que é quase que uma obrigação para quem é um ser pensante ou que quer ser pensante. Não dá para você querer aprender ou trocar informação com alguém se você não respeita o outro, cara. Então não tem jeito, sabe? Assim, então eu vejo que... Acho que tem uma coisa dessa geração também, que tá vindo aí, também ensinar pra gente, né? Ensinar pra todos nós também
essa outra visão, né? Esse outro jeito de enxergar o outro, né? Eu acho que isso também, mesmo que seja crianças como as suas ou jovens como os seus, Ziller, mas sempre tem alguma coisa nova para você enxergar, para você ver, para eles nos ensinarem, eu acho, sabe? Só completando, Fernandinha, porque assim, graças a Deus, mesmo antes, muito tempo, ou seja, eu sempre tive amigos gays, amigos e amigas gays. Nunca tive nenhum tipo de problema de relação, principalmente para quem estudou comunicação na PUC, né? Nós estudamos... se você não tivesse amigos gays, você não tinha amigos, então. Era só você sozinho, né? Então, eu nunca tive nenhum tipo no dia a dia, né, na vida, nenhum tipo de preconceito em relacionar com as outras pessoas. Mas o discurso babaca, muitas vezes na hora do futebol, na hora que você estava em outro ambiente, ele ainda continuava, porque aquilo vinha numa genética, né, carregado ali por anos e anos e anos, de você ver seu pai, seu primo, seu tio falar, ou coisa do tipo. Então, cara, eu acho que tá na hora do basta, né? Não basta não ser. Tem que ser anti, né? Como o Ziller gosta de falar. Então, eu acho que agora é a hora de ser radical contra, sabe? Ser efetivo nas suas opiniões, né? E não falar que tá errado, não. E se colocar. Você tem que ser efetivo e se colocar. Não, eu acho que tá errado e se colocar. Porque ficar em cima do muro pode ser confortável em alguns momentos, mas, gente, já não dá mais, né? Já não dá mais. Ou pula pra lá, ou, entendeu? Se não sabe brincar, sai do play. Tem um negócio, vai ter que falar. Ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Definitivamente. Ô, gente, a gente tá caminhando pro final. Infelizmente, passa muito rápido, a gente ficaria aqui falando, poxa vida, porque tem muito assunto, né? Faz spin-off, Fernanda. Fazer um spin-off. Ué, já faz spin-off. Vou dividir esse bate-papo em 2, né? Exatamente. Eu queria, então, que vocês falassem dessas suas... Que futuro há para esses novos pais que estão chegando aí, se formando e enfim, tem que abrir a cabeça, né, gente? Cara, eu vou te falar o seguinte, quando a Fernanda, minha esposa, né, dona Fefuxona, resolveu ter um filho, uma filha, né, falou assim, pô, Léo, a gente podia ter um filho e tal, uma filha. E eu falei, não, agora não é a hora não, mexe com isso não sei, calma, um pouquinho de medo, um pouquinho do tipo, pô, agora que a gente tá curtindo e vamos viajar mais, vamos conhecer mais o mundo, deixa filho para daqui a um tempo, não, mas agora é a hora. Então rolou aquela discussão do casal ali. E eu confesso que eu não tava muito confortável em ter um filho. Óbvio, acabamos tendo a primeira filha, que é a Lara, porque ela queria muito. Então, né, quando eu falo assim, quando a mulher quer também não tem jeito, né, tá? Não tem jeito, tá? Passaram-se mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano, ou seja, ela era pequenininha já, nasceu. Eu falei, minha filha, agora fudeu, porque agora a gente vai ter mais 10. Não quero só uma. Veio a Liz, e se não fosse a linha do Excel, a gente tava tendo filho até hoje. Então... Porque eu falo pra vocês o seguinte, a minha experiência como pai eu teria facilmente 10 filhos. Quando eu vejo o pai da minha mãe, que teve 13, né? Minha mãe tem 12 irmãos, eu entendo ele muito bem. Ainda mais que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então era mais fácil ainda, né? Ou seja, menos coisa pra te tirar do foco, né? Mas eu falo, pô, por mais que a linha do Excel nunca vai aceitar, não esperem isso, né? O pai que quer programar o custo do filho. Não, meu amigo, isso aí, se você colocar um Excel pra resolver se vai ter filho, você não vai ter filho. Esquece, você não vai ter filho. Não vai mesmo. Ou seja, é caro, dá trabalho, às vezes enche o saco, mas é a melhor coisa do universo, é a melhor coisa do mundo. Como eu disse, teria 10 filhos fácil. Eu também teria 10 fácil. A gente, inclusive, tentou, né? Adotar 2 meninas e aí não tivemos sucesso ainda, mas quem sabe. Agora, uma coisa que eu acho que é legal, assim, gente, só deixar de mensagem, é que ser pai é mole.
qualquer pessoa, qualquer homem que esteja bem, né? Enfim, fisicamente, geneticamente consegue. Ser pai é mole. Picar a mula também é mole, né? O difícil é segurar a paternidade. Isso aí que dá trabalho e que é onde que a mágica acontece. Então eu acho que um pai que não exerce a paternidade não é pai, não, é papo furado. Porque a mãe tá exercendo para ele, ou um tio, ou quem quer empregado, que seja, né? Muitas vezes um empregado. Exatamente. Então, assim, acho que o pai mesmo, os caras que são, inclusive, inspiração para mim, que eu vejo e tal, são os caras que pegam o boi pelo chifre mesmo, que exerce a paternidade e não abre mão dela, assim, sabe? Eu acho isso que é o bonito do processo todo, né? É verdade. Meninos, vamos às dicas? Dicas Aspirinials. Então vou lá, posso eu? Pode? Pode. Ó, eu tenho um filme que eu acho que a maioria das pessoas costuma ter preconceito com comédias americanas, né? Comédias meio pastelões e tal, assim. Mas esse é em especial porque são 4 mulheres negras. Ah, eu assisti. O nome do filme é Viagem das Garotas. Tá disponível na Netflix, pra quem é assinante da Netflix aí. Maravilhoso. Provavelmente tá lá no Popcorn, pra quem não quer assinar nada. É um filme de 2017 que tem a Queen Latifah, que eu amo e adoro, atriz e cantora. E é muito engraçado. Então, sabe aquela hora? Pode pegar a pipoca, ir pra frente da televisão e rir, mas vocês vão rir pra passar mal. Então fica a dica, Viagem das Garotas. E antes de encerrar e mandar um beijo para todos vocês que estão ouvindo aí as Perennials e para essas lindas Perennials que estão do meu lado. E esse barba branca aqui que tá rindo aqui na minha frente aqui. Tem uma música que eu descobri agora na pandemia, né? Entre outras coisas, eu sou aficionado por música e pesquiso muita música. De um cara de Floripa, de um manezinho da ilha chamado Vado, que muita gente acha que é de Maceió. Vado. Né? Vado já das antigas aí, aquele famoso lado B da MPB. Ele gravou uma música com uma menina chamada Flora, tá disponível em stream no YouTube, Diaba 4, chama Faz Comigo. Ouçam essa música, que essa música é linda. Um beijo a todos. Arrasou, Gordinho! Ó, eu vou dar... Bom, já falei que sou pai de adolescentes e jovens, né? Então eu vou dar uma série que eles me indicaram pra assistir e que eu assisti, delirei, vi alguns episódios com eles e vale a pena, que é Sex Education. Ah, sim. Sex Education é demais e os personagens são muito legais e... Puta, foi demais, assim, assisti alguns episódios com a Yara do meu lado. A Yara é minha filha, que eu costumo dizer que ela é minha besta predileta. Adoro uma bobagem. Então a gente riu até. Sex Education, você tem filho entre 13 e 18 anos, até mais velho, assistam que é muito legal. De música, eu vou deixar para vocês uma dica que eu tô simplesmente apaixonado. O disco novo da Fernanda Takai, tem uma música, gente, que chama Não Esqueça, que a história dessa música é um negócio assim, é arrebatador para quem é pai, para quem tem coração que bate ainda no corpo, né? Porque a letra é do Nico. O Nico é um artista do sul do país, de Porto Alegre, ator, diretor, que integrava um grupo de teatro de lá muito famoso. E ele nos deixou muito cedo, ele faleceu, ele foi diagnosticado com câncer e faleceu. Mas entre outras coisas que ele deixa, ele escreve essa letra para Nina, que é a filha dele. E o nome da filha do John e da Fernanda é Nina também. Nina, e aí ela conta esse caso no podcast que eu gravei com a Paty, né, o nosso podcast, que ela fala, Ziller, aí o Nico... Ele tinha lá na porta do quarto da Nina uma plaquinha escrito Nina. E ele deu pra gente de presente essa plaquinha, e é a plaquinha que ficou no quarto da Nina, aqui em casa durante muito tempo. E a letra dessa música
Meninas, é um soco maravilhoso. na alma, porque é o pai falando pra filha, escrevendo pra ela e sabendo que não ia estar ali pra ver essa menina crescer, né? Eu imagino a Nina escutando essa letra com a Fernanda cantando hoje, né? E... Maravilhoso. E o refrão é: não esqueça que a vida é pra viver, né? Então, eu acho que é isso, assim. Se eu tiver que deixar uma mensagem pros meus filhos, hoje eu deixaria isso na minha lápide. Não esqueça que a vida é pra viver. Que lindo! Maravilhoso. Zile, sinceramente, você não presta. Por quê? Pouco antes da gente começar a gravar, eu tinha compartilhado com o nosso grupo justamente essa música e falei assim, será que alguém consegue falar sem chorar? E eu dureza. não conseguiria. E eu também tive um irmão que teve 3 filhos e era apaixonado por eles e por quase todas as crianças do mundo. E também faleceu com 40 e poucos anos e quando ele adoeceu, ele tinha acabado de adotar com uma irmã minha, uma menina que estava com 3 anos. E ele era alucinado com essa menina que desde bebê tinha que ir pro futebol, tinha que falar papai e tinha que tudo. Então, é uma música tão... Nossa, não esqueça de ser feliz, não esqueça de lavar as mãos, não esqueça. Não, é incrível, né, Maio? Essa música, essa música eu escuto e eu choro, não tem jeito. Eu decorei a letra, né, gente? A letra da música, tem uma parte da música que ele fala assim, não esqueça do que você quer, não esqueça de querer aquilo que te faz feliz, pelo amor de tudo, né? Então, assim... Ai, gente, tô chorando é surreal. aqui. É maravilhoso e além dessa música que Zília já falou, eu também vou indicar Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é um livro da Carolina Maria de Jesus, que foi uma mãe, como várias milhares de mulheres desse mundo, que criam seus filhos sozinhas e que tem que dar um dobrado aí para isso. Então, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Para as pães aí, para os pais, para todo mundo, para quem cuida, para quem cuida de alguém, para todo mundo que cuida. Exatamente. Então, eu vou falar de um filme que eu tô um pouco chateada, pois ele estava no Amazon Prime e saiu, mas ainda assim ele pode ser alugado, comprado, enfim, o que você quiser no Google Play, que é o Beautiful Boy, né? Que é uma história linda, baseada numa história real, né? De um jornalista cujo filho, infelizmente, se encanta pelas drogas. E interpretado aí o filho pelo meu querido, amado, quase amigo, Timothée Chalamet, né? Meu amigo do James. A gente chama ele de Timotinho, de tão amigo nosso que ele é. E aí, no papel do pai, tá o Steve Carell, numa interpretação maravilhosa. Ele é um pai, o menino tem uma mãe, mas uma mãe ausente, e esse pai, gente, que pai, assim, é um filme... dos filmes mais bonitos que eu já vi nos últimos anos, porém a Amazon tirou ali do catálogo, mas ainda assim eu acho que ele vale R$11,90, aluguem, assistam, é bem bonito e assim, porque normalmente a gente vê a mãe lutando nesse lugar que o pai resolve assumir e é uma história linda, os dois estão muito bem nos dois papéis, né, de pai e filho, bem legal. Bacana. Gente, a minha dica para finalizar e fechar é uma homenagem ao meu pai, que são todos os filmes da Pantera Cor-de-Rosa, todos com o Black Edward como diretor, o Peter Sellers fazendo um dos papéis mais fantásticos da vida, né, que é o Inspetor Clouseau. Quem não conhece essa história, procure saber, vá lá na internet, é uma sequência aí de filmes sobre esse detetive, o Inspetor Clouseau, que é um detetive trapalhão, mas é uma fina ironia, como era o meu pai, como ele gostava, e eu tenho lembranças muito felizes. Nós dois assistindo os filmes da Pantera Cor-de-Rosa, ele rindo de um lado, eu chorando de rir do outro. E então fica a dica aí pra vocês. Não sei onde está passando.
Eu sei que vende, inclusive, a caixa com o DVD da Pantera, uma edição muito bonita que existe. Eu tenho aqui em casa, Fê. Que é maravilhosa, maravilhosa. Procurem saber, porque, assim, todos os filmes que tem a dupla, né? O Black Edward como diretor, o Peter Sellers como o Inspetor Clouseau. São vários filmes, porque, assim... Inclusive, nem da Pantera Cor-de-Rosa, mas também tem um Convidado Trapalhão, que também é um outro filme do Peter Sellers. E fica a dica aí pra vocês, pra gente finalizar o Dia dos Pais com chave de ouro. Queridos, não preciso dizer que foi maravilhoso, foi lindo. Ficaríamos aqui, né? Foi muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E até breve. Não é isso? Beijo. Foi demais. Beijão pra vocês. É isso. Obrigada. Obrigada, meninos. Obrigada. Feliz Dia dos Papais pra vocês. Feliz Dia dos Papais pra vocês, pra quem tá nos ouvindo. E feliz Dia das Pães também. Pra quem também tá aí. Né? Para as pães também, quem tá aí criando o seu filho sozinho, enfim. Que são Ok? a maioria esmagadora do nosso país. Que são a maioria esmagadora do nosso país. Gritinho, Gente, pra finalizar, só como o nosso antigo ídolo, Ataíde Patrese falava, foi simplesmente um luxo participar desse programa. Simplesmente um luxo. É isso aí. Gente... Ô, Léo, como é que é o apelido da pessoa que você usou aí pra chamá-la? Gritinho. Gritinho. E o apelido Por dele quê? é Gordinho. Ixi, isso é um clássico, é um clássico. Ô, Gordinho, por quê? É uma longa história. É uma longa história que vai ficar pro próximo podcast. Isso. Boa. Ah, é? Então tá, você tá prometendo no ar, hein? No próximo episódio vamos saber a história de Gritinho. Mas, gente, intimidade é uma merda. Olha, quem quiser falar com as Perennials, você já sabe, quiser patrocinar, chamar a gente pra animar festa, lives e afins, fale com @asperennials.com.br ou nos ache no Instagram, no Facebook e na vida. Um grande beijo pra vocês. Tchau. Toca pra Paulista, Toca né? pra Paulista, toca pra Savassi, enfim, toca pro mundo inteiro.